Queridos amigos do canal 17, da Ainda Telecom, nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha pelos blogs, também pela internet, a máquina do tempo ela não pode parar. Esse ano todinho ela foi movimentada com o principal combustível, você, os nossos telespectadores, nossos patrocinadores, o Café Catalão, o melhor café de toda a região, e a Prospec, produtos agropecuários. Hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que é muito querida aqui da nossa cidade. Uma pessoa que hoje o seu rosto físico é diferente de como o pessoal conheceu ele aqui. Ele era barbudo, era professor, que está comigo aqui hoje. É um prazer recebê-lo aqui, querido. Para mim também é um grande prazer. Me senti muito honrado quando recebi o convite para vir aqui. Eu que agradeço. Você é um educador que já passou muitas pessoas que hoje estão desenvolvendo profissões aqui em Catalão, passou pelas suas mãos. Eu queria que você falasse inicialmente, assim, você é de onde? Você é da região mesmo? Bom, de nascimento eu sou de Araguari, né? Aqui no Triângulo Mineiro. A gente sempre teve um vínculo muito forte aqui com a região, principalmente com Três Ranchos, né? Porque a família da minha mãe e do meu pai, as duas famílias são de Três Ranchos. A da minha mãe é de Uberaba, mas mudou para Três Ranchos na década de 40, e a do meu pai é de Três Ranchos. Então, embora, como eu disse, eu seja de Araguari, estudei em Uberaba, fiquei boa parte da minha vida, onde assim, praticamente a parte mais importante da minha formação, que foi em Belo Horizonte, né? Uhum. Nós moramos 20 anos em Belo Horizonte, mas sempre o retorno era aqui para Três Ranchos, né? As férias, a gente vinha sempre, meu irmão e eu, nós íamos sempre passar as férias aqui em Três Ranchos. Vinha de trem de ferro? Trem de ferro. Nós saímos, era uma viagem fantástica, né? Sempre gosto comentando com o pessoal. Eram 26 horas de viagem, de Belo Horizonte até Três Ranchos, né? Andando de vagão para vagão. E era interessante, que para você conseguir uma passagem na época, você tinha que reservar com um mês de antecedência. Olha, tanto de Belo Horizonte para Três Ranchos, quanto de Três Ranchos para Belo Horizonte. Quando a gente chegava aqui, nas férias de julho, por exemplo, já reservava passagem para Belo Horizonte, entendeu? Era uma viagem fantástica, né? Assim, longa, mas memorável. Para nós, assim, foi realmente uma decepção muito grande quando acabou, né? A ferrovia, né? Foi um pouco em função do lago, da internet de embarcação, né? Mas um pouco também em função da visão muito curta dos nossos administradores, né? Que entendiam que... Privatização. E que transporte ferroviário, muita gente falou na época, quando acabou, que era coisa de país atrasado, né? Japão, Estados Unidos, Europa, tudo é atrasado, né? Certo? Nós aqui que... Estamos à frente. Mas era uma viagem, assim, memorável, né? Sempre que a gente vinha, nós trazíamos amigos nossos que moravam em Belo Horizonte, e eles ficavam apaixonados aqui por Três Ranchos, né? Isso muito antes do lago e tal, né? Então, a gente sempre teve esse vínculo muito forte. E depois, foi em 83, culminou a minha vinda definitivamente para cá, com a minha mulher. Na época, eu tinha 2 filhos, tive outros 2 aqui, né? Quando a gente, então, abriu o colégio, né? Esses 2 últimos é do Piqui mesmo, né? Os 2 últimos, até a Amanda, né? E o Marcelo, certo? Eles nasceram, são cidadãos catalães, né? A Roberta, que é a mais velha, embora a gente já morasse em Belo Horizonte, mas ela nasceu em Goiânia, né? Aí Goiânia também. Mineiro só o Luiz André, Sei. Que ele nasceu em Belo Horizonte mesmo, né? Porque como a família da Isma, na época, minha esposa, morava em Goiânia, então a Roberta, que é a mais velha, ela achou melhor que ela desse a luz em Goiânia, né? O Luiz André era também, só que o Luiz André, ele foi rápido demais, então não deu tempo de ir para Goiânia, acabou nascendo em Belo Horizonte, né? Então são 3 goianos, né? A Roberta, que nasceu em Goiânia, a Amanda e o Marcelo, que nasceram aqui em Catalão, e o Luiz André, que é de Belo Horizonte, né? Como surgiu a ideia de montar o ângulo aqui em Catalão naquela época que escola particular era poucas, né? Olha, em 1982 foi quando teve, logo depois daquele período duro da ditadura, aquela coisa toda, né? Em 82 houve eleições, né? Só não houve eleição para presidente da República, né? Houve eleição em todos os níveis, né? De prefeito até governador, né? E na época, eu morava em Belo Horizonte e eu
de certa forma, assim, trabalhei, eu diria até bastante, na fundação do Partido dos Trabalhadores, né, o PT. Você foi militante do PT? Fui dos fundadores, né? Na época aqui na região, né, o Fernando Safatli, né, que foi inclusive candidato na época, o Gabriel, meu irmão, outras pessoas. Meu irmão, professor Laurindo. O Laurindo, né? Laurindo. Aí, e eu sempre pensei, assim, né, na ideia, assim, de criar, fundar um colégio, né? Eu já trabalhava na educação há muito tempo em Belo Horizonte, né? Já tinha um tempo bom que eu trabalhava lá. E a gente pensou, surgiu na época a ideia de abrir um colégio aqui em Catalão, né? Não assim que tivesse alguma vinculação com a questão partidária, não. Mas como naquele período eu fiquei muito próximo aqui, né? Eu cheguei inclusive a ser candidato a prefeito lá em Três Ranchos, né? Lembro. Porque era necessário. Isso. Mas eu queria que você estendesse mais aí, Porque eu fazer essa pergunta para o senhor. Porque era necessário, né, na época, para criação dos partidos políticos, né, que a questão de existência de diretórios em todas as cidades e tal, né, a questão mesmo de lançar candidato, né. Então, não era assim, a gente sabia que não tinha a mínima condição de ganhar, né, mas era necessário, né, para que o partido se viabilizasse, né, o lançamento de candidaturas em na maior quantidade possível de municípios, né? E como a gente tinha essa vinculação muito grande com Três Ranchos, né? E alguma proximidade aqui com o Catalão também, então, e eu trabalhava já na questão da fundação do PT, também em Belo Horizonte, né? Que, né, eu estava em Belo Horizonte ainda, dando aula em Belo Horizonte ainda. Se era para aquilo fosse contribuir realmente, né, de maneira positiva para a criação do partido, essa coisa e tal, então, eu aceitei, né? Era um negócio, inclusive, muito trabalhoso, porque eu trabalhava em Belo Horizonte, eu vinha aqui a cada final de semana, de 15 em 15 dias, né? Para fazer campanha, essa coisa toda, né? Que foi um negócio assim, realmente. Mas a gente acreditava que valia a pena, né? Como eu acho que valeu a pena, né? Valeu. Embora... Depois né, tiveram frutos lá. Embora, né? Eu acho que houve depois um desvirtuamento muito grande, né? De todos aqueles projetos, de todas aquelas ideias, né? Principalmente a partir do momento que assumiu o poder, eu acho que a sede de poder foi mais forte do que realmente aquelas ideias iniciais, aqueles projetos, aqueles ideais que dominaram, né, a cabeça de muita gente, né? E que levou a ter o sucesso que teve, né? Mas eu acho que realmente a coisa foi para um caminho que não deveria ir, e a gente está vendo agora a confusão que gerou, como é que as coisas estão hoje, né? Certo? Mas, então, dentro desse contexto aí, né, mesmo assim, a gente já tendo o resultado era o que a gente esperava, que realmente a gente não tinha nenhuma condição de ganhar nada, mas atingiu o resultado que foi de garantir a fundação, né, do partido disputar as eleições na maior quantidade possível de municípios. Então, dentro disso aí, eu discuti com a minha esposa, né, a possibilidade da gente, pelo menos, tentar ver a possibilidade de viabilizar um colégio aqui em Catalão, né? Com mais algumas pessoas que a gente conheceu mesmo aí na época da campanha, né? Aí a gente pensou de maneira mais séria, mais concreta, em abrir um colégio aqui. Assim, hoje seria muito mais complicado, né? Mas como você disse, na época não tinha tantas escolas, né? Você não tinha que fazer um investimento tão grande para abrir uma escola, né? E eu, na época, até um outro professor que trabalhava comigo em Belo Horizonte, o Madison, que depois até veio para cá, hoje ele inclusive, ainda é professor da Universidade Federal aqui de Goiás, aqui em Catalão, né? Então, com mais algumas pessoas aí, na época o Gabriel, o próprio Fernando Safatli, embora ele não tenha, digamos assim, trabalhado diretamente, mas ele foi um dos sócios fundadores, né? O Gabriel, ele, o Márcio, nós éramos 6 na época. O José Luiz, né, que também é de Três Ranchos, e o Fernando Neiva, nós éramos 6 pessoas, os fundadores, né? Então nós achamos que valia a pena, né? Começamos, a ideia foi se concretizando, né? O colégio, o primeiro ano foi um ano assim meio complicado, mas logo ele começou realmente assim a sedimentar, a ganhar força, né? Certo? Aí, tanto que
Nós começamos com o colégio em março de 83. Já em agosto, eu me desvinculei de Belo Horizonte, mas ainda continuei. Eu me lembro que ainda fiquei um semestre trabalhando em Goiânia, um colégio que eu já tinha trabalhado um tempo antes. Aí, em 84, eu falei, não, agora eu tenho que ficar definitivamente aqui, né? Aí foi que nós viemos, aí, nesse período também, nesse primeiro ano, Isma ainda estava em Goiânia com os 2 meninos maiores, né? A Roberta e o Luiz André. Aí, em 84, nós chegamos, nós temos que realmente ir para Catalão, definitivo, né? Não dá para ficar mais nesse, ficar direto lá, né? E foi, né? Aí, o colégio foram 24 anos, né? Nós fechamos, o último ano de atividade foi 2006. Foi um período, assim, muito bom. Eu acho que o ângulo, né? O Centro Educacional Paulo Freire, né? Que era a razão social, né? O nome de guerra, ângulo, né? Eu acho, assim, deixando um pouco a modéstia de lado, eu acho que nós demos uma contribuição muito boa para a região aqui, né, do ponto de vista de educação. Acho que a gente contribuiu muito, né, com a educação aqui na região. Hoje, se você pegar aqui em Catalão, boa parte das pessoas, de grandes profissionais, não só aqui na cidade de Catalão, mas que estão fora de Catalão também, né, que foram alunos nossos, que são pessoas muito bem-sucedidas em suas respectivas profissões, né, em seus respectivos ramos de atividade. Então, eu acho que aquela ideia, que foi uma ideia pequena naquele momento, né, que foi fruto muito mais assim, de idealismo mesmo, né, do que assim, uma perspectiva de retorno financeiro, que em alguns momentos até houve, mas também nunca foi, não estou dizendo isso aqui assim, conversa mole, não, mas realmente não era assim a nossa intenção. É claro, quando você faz um empreendimento desse, você quer ter algum retorno. Mas o retorno que nós queríamos era, primeiro, realmente ter uma boa escola aqui na região. Depois, que os nossos filhos também tivessem boas escolas para estudar. Né? E, é claro, a comunidade toda. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, né, eu acho que foi uma ideia que cresceu bastante, que chegou onde ela deveria ter chegado. Acho que a gente conseguiu atingir praticamente nossos objetivos todos, né, que era realmente ter uma escola realmente consistente, né, que realmente propiciasse para os alunos aqui da cidade de Catalão e da região, né, uma educação de alto nível. Eu acho que a gente pode dizer que nós conseguimos, né, trazer para Catalão, né, nesse período todo, uma educação de alto nível, né, e consumiu, né, boa parte da nossa vida, né, na realização desse projeto, na concretização desse sonho, que foi realmente um sonho, né, que foi realizado. Né? Nesse período, eu tive também uma satisfação muito grande de ter sido professor do campus da UFG aqui em Catalão. Né? Eu fui professor da UFG no período de 91 até 99. Né? Foi assim, também uma experiência extremamente importante, muito boa para mim nesse período. Né? E eu acho que, de certa forma, né, eu acho que eu tenho uma contribuição razoável para a educação aqui na região. Isso certo? É importante. Acho que... Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Cafezinho catalão? Na hora. Tomar uma aguinha. A gente volta daqui a pouquinho aqui com a máquina do tempo, ok? Só um instantinho a gente volta. Muito bem, depois da gente tomar um gostoso café catalão, que é o melhor café de toda a região, a gente volta aqui com o professor Essi, mandando um abraço também para o pessoal da Prospec. E aqui é a cachaçinha lá da Prospec, ó. A Prospec que está conosco desde o início do programa aqui. Professor, como que era esse aluno na escola? Você era gostoso, né? Aqueles alunos Não, era um aluno até tranquilo, Ah, é? certo? Assim, posso até dizer que eu fui até um bom aluno, né? Nunca fui assim, nunca foi o meu perfil assim, bagunçar, essa coisa de conversar, não. Era tranquilo, certo? Mas o aluno, já um pouco maduro, o aluno Essi,
mesmo aquele período da ditadura, período da mordaça, AI-5, Constituição fechada, tudo, você tinha uma coisinha política já na cabeça, não? Tinha algum movimento, alguma coisinha assim que você já manifestava esse desejo de criar a democracia no Brasil, que foi criado pelaquela época sua ali, né? Logo que meu pai e meu irmão, nós mudamos para Belo Horizonte, nós mudamos para Belo Horizonte em fevereiro de 1964. Ixi, Exatamente uma época braba. poucos dias antes do AI-5. golpe militar. Não, o AI-5 veio depois, né? O golpe mesmo. 64. 64, né? Nós mudamos para Belo Horizonte, nós chegamos lá em fevereiro, comecinho de fevereiro de 64, né? Aí, nessa época, eu ia cursar o segundo ano do que é hoje o ensino médio. Na época era, nem segundo grau não era, né? Você tinha clássico, científico naquela época, né? As coisas mudaram muito nesse período, né? Nós chegamos em Belo Horizonte no início de fevereiro, logo depois, né, dia 31 de março, né, fatídica data, né, veio o golpe militar, né, que alguns chamam de revolução, mas eu não vejo nada de revolução naquilo, né? Foi um golpe militar, né? Quer dizer, nessa época, como eu te falei, eu era um estudante, hoje seria, né, de ensino médio, e aquilo foi, assim, embora por alguns antecedentes, já tinha tido anteriormente o quê? A renúncia do Jânio Quadros, né, que foi eleito presidente, né, depois ele renunciou, o João Goulart assumiu, né, e aí foi deposto, né, pelas forças militares, né. Então, ainda era assim, um estudante que não tinha ainda assim, tanta participação, né, até porque estava vindo do interior, né, nós estava saindo de Araguari fui para Uberaba, estava chegando em Belo Horizonte. Eu mal cheguei em Belo Horizonte, né, que já era um centro assim, mais, as coisas aconteciam com mais intensidade, essa coisa toda. Mal a gente chegou em Belo Horizonte, houve o golpe militar. Logo depois, e aquele período, né, eu sempre costumo dizer, isso que a gente está falando aqui agora, a gente conversa muito com os alunos em sala de aula também, porque eles gostam muito assim, de saber como é que era, de quem viveu aquela época. Claro, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que embora tenham sido anos, né, terríveis, né, devido ao período da ditadura, mas, por outro lado, quem viveu a década de 60 principalmente, sabe que foi uma década, assim, em termos culturais, em termos de música, coisa toda, foi um ano riquíssimo, foi uma época riquíssima, né? Nossa certo, né? Movimentos, como teve o movimento dos negros lá nos Estados Unidos, né? Aquele famoso movimento lá em Paris, né? Dos estudantes de Paris, né? O surgimento das grandes bandas de rock, né? E a gente coloca, não pode deixar de falar dos Beatles, dos Stones, né? Essa coisa toda. Mas nós vamos falar dos Beatles daqui a pouco. Né? Então é o seguinte, quer dizer, apesar de um período assim, que começou em 64, um período terrível, né? Que é o período da ditadura, que foi até 85, mas teve muita coisa boa, né? Assim, se você pensar em termos de mundo como um todo, né? Certo? Então a gente convivia com aquelas duas coisas, né? Aquela insatisfação terrível, né, com aquele estado de coisas no país, mas também um período de efervescência cultural no mundo inteiro e que atingia a nós aqui no Brasil também, né? Agora, eu teve um período, inclusive, nesse intervalo. E a minha entrada na universidade, eu comecei o meu curso de matemática na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 69. Então, teve um período de 2 anos aí que, assim, você ficava meio naquela, né? Aquela influência de música, né? Vou mexer com música, não vou. Foi uma época até em que meu irmão, eu, né? O Beto Guedes, né? Que chegou, hoje é um grande nome na música do Brasil, no Clube da Esquina, em Belo Horizonte. Então, a gente se reunia lá em casa, né? O Beto era menino, o Beto é da idade do meu irmão, né? Eu estou com 68 hoje, o Beto e meu irmão estão com 64, mas na época eu tinha o quê? 17, 18 anos, 19, o Beto, meu irmão, 14, 15 anos, né? Então a gente ia para o apartamento lá em casa, né? Improvisava lá no quarto, né? Uma bateria com panela, né? Que estúdio nada, né? Era assim, tudo improvisado, né? Porque você não tinha essa facilidade. Durante o tempo eu cheguei a mexer com isso. Foi pouco tempo, né? Então, muito essa coisa. Os vizinhos capaz que adoravam quando vocês ensaiavam, exatamente, né? Os vizinhos ficavam loucos, muito bom, né? Apresentação. Aí, depois, com a entrada
na universidade, aí você já é uma outra realidade, né? Porque aí você já começa a conviver dentro de um contexto onde aquela questão toda da repressão, do período da ditadura, você passa a sentir aquilo de forma muito mais intensa, né? Você passa realmente a sentir, que é o que eu às vezes comento muito com os meninos, né? Com os alunos principalmente, né? Que não viveram esse período. Eles conhecem isso aí, a maioria pelos livros, pelo que eles estudaram, né? Porque você vê, o pessoal hoje, a ditadura, o período, formalmente terminou em 85, né? São o quê? 30 anos, né? Então, a maior parte desses meninos que são meus alunos hoje, eles nasceram muito tempo depois que acabou o regime, né? Então, eles conhecem pelos livros. Então, uma coisa que eu sempre digo para eles muito é o seguinte: vocês, em momento algum, foram privados da liberdade de ir e vir e de falar o que você quer na hora que você quer. Eu, felizmente, não cheguei a ser preso, né? Não fui torturado. Tive vários amigos, inclusive uma pessoa que eu prezo demais, né? Que inclusive trabalhou muito aqui com a gente na época do colégio, o professor Reinaldo Pantaleão, professor de História. Né? Esteve no Porões, né? Nos Porões. Ele chegou a ser preso, torturado. Né? Os nossos telespectadores estavam de falar para você, só porque você contando aí, eu estive no Exército, em 69 até 70. Eu vi muita coisa. Aí você está falando isso aí, é realidade pura. Eu acho que é importante, professor, pegando um gancho que você está falando aí, explicar para os alunos o tanto que era difícil as coisas naquela época. De repente, nem gritar na rua não podia. Exatamente. Ah, está tendo uma manifestação ali, o pessoal chegava já. Certo. Então, porque às vezes é o seguinte, quando você tem essa liberdade, por exemplo, igual nós estamos conversando aqui, né, eu falo o que eu penso, você pergunta, você tem a liberdade de sair para a rua. Hoje a gente tem alguns problemas, questão de segurança, mas isso não é nada, porque a questão é a seguinte, essa insegurança que às vezes você vive hoje, né, de, por exemplo, um cara te assaltar na rua, mas naquela época a coisa era institucionalizada. Né? O poder, né, ele podia fazer isso sem ter que dar satisfação a ninguém. Né? Então, isso é uma coisa assim, que só realmente vai valorizar isso aí quem realmente sentiu. Não, como eu te falei, eu participei dessa coisa toda, não cheguei a ser preso, muito menos torturado, essa coisa toda, mas a questão é a seguinte, a liberdade, aquela sensação, saindo na rua, que a qualquer momento, por qualquer motivo, alguém pode chegar a te interpelar e você não tem nenhum direito de defesa, certo? Aquele receio que você tem de estar, por exemplo, 3, 4 pessoas conversando e alguém chegar lá e achar que você está conspirando, e achar que você está conspirando é motivo mais do que suficiente para te prender, porque não precisa, num regime de exceção, como foi esse que nós passamos durante muito tempo, o cara não tem que explicar nada. Ele chega e te leva e depois alguém vai ter que se virar para te tirar de lá. Tinha uma máxima, não sei se o senhor lembra, bate primeiro, depois pergunta quem é. Lembra disso? Lembra. E tem outro também que é interessante, já que você falou nas máximas, tinha uma muito interessante, que era o seguinte, a pessoa chegava e falava para você o seguinte, o que você acha disso? A gente falava o seguinte, eu não acho nada. Eu tive um amigo que achou e não acharam ele até hoje. Não acharam ele mais. Entendeu? Então, muito isso. Então, eu acho o seguinte, principalmente o pessoal mais novo que está aí, uma coisa que tem que ser preservada, que a gente tem que batalhar, é isso. É porque num regime ditatorial, né, as liberdades todas são eliminadas. E olha, não tem nada pior do que você ter essa sensação de que você não pode falar o que você quer. Está sendo vigiado. Está sendo vigiado, que você não pode ir e vir para onde você quer. Certo? É bem verdade que hoje, a gente, por essa insegurança toda que tem por aí, né? Às vezes você tem esse receio também de sair e tal, ser assaltado, mas isso aí não é uma coisa institucionalizada. E antes aquilo era assim, né? Você não poderia falar nem fazer, porque senão você poderia ser preso, torturado, desaparecido, né? E sem direito de defesa, principalmente depois do AI-5, que retirou de qualquer cidadão todas as liberdades individuais dele, né? Então foi realmente um período assim terrível, que eu acho que a gente tem que, né? As pessoas têm que se manifestar, tal, mas eu acho que uma coisa que você não pode, em momento algum, é pensar, é ser muito idiota, é ser muito imbecil, desculpa até assim a força dessas palavras, pensar em voltar, em alguma circunstância, a ter um período de ditadura. Não existe nada mais retrógrado, mais atrasado do que isso, o senhor faz para os seus alunos,
É para eles terem uma ideia, porque outro dia eu vi um cartaz na rua, volta à ditadura, o cara tinha uns 16, 17 anos, com um panfleto na mão. Eu falei até lá em casa, esse rapaz não sabe o que ele está falando. É falta de informação. Inclusive, no colégio onde eu trabalho, né, o Veratis, nós, inclusive, no começo desse ano, nós trouxemos o professor Pantaleão. O Pantaleão, né, esteve aí para fazer uma palestra com nós. Exatamente o tema era esse. Eu falei com ele, Pantaleão, eu não quero não precisa você falar a história da ditadura, porque isso aí eles sabem que tem as aulas e tal. Não precisa ir lá para o porão. Não, eu quero que você dê o testemunho seu, como tendo sido uma pessoa que passou por esse período, que sofreu, né, as consequências desse período. Eu quero que você dê para os meninos esse depoimento. Né? Não é falar sobre a história daquele período, porque isso eles estudam, estão estudando, faz parte das disciplinas do ensino, né, principalmente do ensino médio. Né? Falei, mas o que eu quero é que você dê esse testemunho para eles, do que você passou, né, enquanto pessoa que foi contra aquele regime, né, para que fique bem claro isso, né? A questão da liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de você se locomover, de ir e vir, né? De estar conversando como nós estamos conversando aqui agora. Claro. Isso aí é uma coisa que tem que ser preservada a qualquer custo. Tá certo. Vale qualquer coisa em função disso daí. Vamos tomar um cafezinho catalão? Vamos. O melhor café da região? Tranquilo. Então vamos, ele vai dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Que papo gostoso, que coisa linda. É esse projeto da máquina do tempo que o Navião criou, tá aí essas satisfações, tudo pra gente. Fica sentado no sofá aí, senão você perde mais uma parte do programa. Só um instantinho. E voltamos aqui com a máquina do tempo, hoje muito movimentada, falando, tem uns flashbacks muito bons aqui. O professor Essi, é uma pessoa que eu sabia que o programa seria gostoso, seria bom, agradável. Depois desse cafezinho catalão, de tomar uma cachaçinha lá da Prospec, essas coisas, a gente está de volta aqui. Professor, quando nós estamos falando aqui, surgiu alguma coisa sobre música, então, e a nossa válvula de escape naquela época, né, era a música, né? Então, naquela época houve essas repressões, né, onde Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, a Gal Costa, inclusive a música London, London, tem Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos com Roberto Carlos. Essa é mensagem que naquela época os jovens não entendiam o que eles estavam querendo dizer, que tinha uma mensagem ali, né? Mas houve um movimento musical, pelo qual eu sei que o senhor gosta, eu também gosto, que tem a música primeiro, antes dos Beatles, depois tem a música depois dos Beatles. Né? Como é que faz agora com essa coisa toda que está acontecendo aí? Que coisa boa, eu mais você, nós fomos no show do Paul McCartney, quando a gente fazia aqueles barulhos na pracinha, nunca imaginava na minha vida. Pois é. Olha que abriu um show lá em Goiânia, que eu vi que eu estava a poucos metros do Paul McCartney, eu não acreditei. Como é que foi a sua sensação lá, velho? Foi uma emoção muito grande, né? Porque você falou aí a questão da música, né? E para mim, especialmente para essa geração minha, né? E até no período que logo que a gente foi para Belo Horizonte, né? Então, os Beatles, principalmente, né? Eles exerceram na minha geração, né? E uma coisa assim muito forte, né? Realmente, sim, foi um período, como eu disse agora mesmo, né? Apesar de outras coisas horríveis que estavam acontecendo, né? Mas a música, né? Principalmente a música dos anos 60, né? E da qual os Beatles são inegavelmente, né? Assim, o expoente maior, como assim, eu particularmente considero que eles ainda são, né? Musicalmente falando, né? A expressão maior, talvez, desses últimos 100 anos, qualquer coisa assim, né? Então, foi realmente, sim, extremamente importante, extremamente gratificante, né? E, realmente, essa geração nossa, eu digo que foi uma geração muito feliz, porque, às vezes, eu, realmente, conversando muito com meu irmão, quando a gente começa a falar sobre música e tal, né? Cada disco que vinha era uma coisa nova. Você achava o seguinte, não pode vir outra coisa
Não pode vir uma coisa melhor do que essa que já veio, né? E sempre tinha surpresa, né? Tinha coisas melhores do que, né? Em todos os sentidos, né? Um solo de guitarra diferente, né? Um vocal diferente, né? Uma música, um rock às vezes mais pesado e tal, né? Aquela coisa toda. Então, sempre você tinha uma surpresa, alguma coisa nova, né? E, infelizmente, com o passar do tempo, né? Embora ainda na década de 70 tenham surgido grandes bandas e tal, né? Mas o que a gente observa é que, pelo menos do ponto de vista da qualidade, a coisa caiu muito, né? Não tá. Tanto, você citou agora mesmo a questão quando você foi no show do Paul McCartney, né? A gente observa que esses grandes nomes, né, que são ainda oriundos da década de 60 e ainda da década de 70, são os caras que lotam qualquer estádio. Estoque, né? Exatamente. É o pessoal que lota qualquer local onde eles vão, né? Você mencionou o show do Paul McCartney, que você viu, acho que foi em Goiânia, né? Eu vi 3 shows dele, mas nós estamos vendo agora, por exemplo, o David Gilmour, né, do Pink Floyd, fez 2 shows em São Paulo, né? Levou o pessoal, né, ao delírio, né? Entendeu? Esse pessoal, que faixa etária que eles estão? 70 a 75, né? Essa idade. Né? Quer dizer, então, mostra realmente a consistência desse movimento musical, dessas músicas dessa época. Se você pegar, talvez, assim, num plano mais regionalizado, né? Mais dentro nosso aqui, aqui no Brasil, esse já eminentemente brasileiro, né? O Clube da Esquina em Belo Horizonte, né? Comandado pelo Milton Nascimento, né? Milton, Beto Guedes, né? Fernando Brandt, que infelizmente morreu há pouco tempo, né? Mas são coisas, sim, muito consistentes, né? E de grande qualidade. Eu ia falar, qualidade. De grande qualidade, né? Em todos os sentidos, né? As letras são muito bem feitas, muito bonitas, as músicas, né? As melodias. Então, prevalece até hoje, né? E a grande prova disso, como você acabou de reforçar, da qualidade, da consistência disso aí, é que esse pessoal, né, que fez esse movimento, esses movimentos todos, eles continuam até hoje, né, atraindo, em qualquer lugar que eles vão, uma grande quantidade de pessoas, né, exatamente para apreciar essa qualidade, essas músicas, né, esse período que foi realmente de uma expansão cultural muito grande. Você mencionou aí também a questão do Festival de Woodstock, que até hoje é lembrado, né? Por exemplo, quem viu o filme, quem não se lembra, né? Por exemplo, do Jimi Hendrix, né? Da Janis Joplin, né? Chris certo, Dance, né? John Cooker, na apresentação do The Who, né? Até de tarde. O show de bateria que o baterista do Who deu, né? Que dá uma baqueta para cima e tal, quer dizer, coisas assim fantásticas, né? Que ficam The Doors, acho que The Doors. Né, na mente da gente e que não apaga, né? É um filme que vai passando, né? Certo? Às vezes você fecha o olho assim, eu tenho essas coisas lá em casa, certo? às vezes enquanto eu coloco lá. Sabe, e a chamada do telefone da minha neta é I Like You, Rolling Stone, do Bob Dylan. Bob Dylan. Que nós Like a Rolling Stone, né? O Bob Dylan talvez seja o mais protestante. Mas assim, o grande poeta do rock, né? Talvez seja exatamente o Bob Dylan. Mas é como você acabou de falar, tanta gente boa, né? Que às vezes você começa... por isso que é ruim você começar a mencionar, né? Porque às vezes você esquece, né? Certo? O cara... Né, eu estava vindo para cá para falar com o senhor, eu estava vendo Crimson Clover. Então, como é que o professor é assim hoje? Um dia a dia seu hoje? Eu continuo dando aula, né? Realmente, sim, eu gosto. Paixão, né? Eu gosto de dar aula, não foi assim, não escolhi por acaso, né? Eu gosto realmente muito de dar aula. Eu já tenho 42 anos já de magistério, né? Nesse período, trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei um período pequeno em Goiânia, é verdade. Aqui em Catalão, já estou aqui há bastante tempo, né? Atualmente trabalho lá no Colégio Verates, né? Certo? E assim, não tem prazo para parar ainda não. Nem para ouvir uma musiquinha assim? Não, eu digo assim, para deixar de dar, não, a música tem que ter, a música tem que ter, você sempre tem tempo. Você tem uma saudade dentro de você, assim, uma coisa que te dá saudade, te dá satisfação quando você lembra? Eu tenho muita saudade de Belo Horizonte. Que bom. Belo Emociona? Emociona. Emociona? É o cantinho de chorar aqui, hein, cara? Belo Horizonte, assim... Se você pudesse voltar, a máquina do tempo, ela funciona.
Mas ela pode dar uma reta. Não, mas veja bem. Você gostaria de voltar? Não, como? não, mas assim, a saudade de Belo Horizonte que eu tenho, embora eu até agora mesmo, estava vindo para cá, a gente estava almoçando e um menino que foi meu aluno, ele estava fazendo um cursinho em Belo Horizonte, né? E a gente conversando, né? Eu falei, ei, como é que você está gostando? Estou gostando demais do colégio que eu estou lá, não vou mencionar o nome aqui, não é o caso, mas assim, a cidade. Ele falou, estou adorando Belo Horizonte. Ele é um menino que viveu aqui em Catalão, ele tem um ano que está em Belo Horizonte, né? Lá em Belo Horizonte você torce para quem? Tem que fazer essa pergunta. Eu sou atleticano. Mas na realidade é o seguinte... Deixa eu contar para você que eu sou América, rapaz. Porque na realidade é o seguinte, eu tenho um time só de coração, né? Eu sou santista, né? Ah, é? Agora lá em Belo Horizonte... É o Atlético. É o Atlético. É o Galo. É o Galo, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho uma saudade, assim, uma saudade muito grande que eu tenho é Belo Horizonte. Mas aquela Belo Horizonte... Por exemplo, a sua Belo Horizonte. Se você me perguntar, por exemplo, você voltaria para Belo Horizonte? Não, hoje meu negócio é Três Ranchos. Já estou morando lá definitivamente, entendeu? Então. Assim, inclusive quando a gente fechou, nós encerramos as atividades do colégio aqui em 2006, mas assim, eu não tenho mais nenhuma assim, vontade de voltar para a cidade grande, não. Certo? A cidade grande ficou um negócio meio complicado de se viver, questão de segurança, uma série de coisas, né? Então, meu negócio realmente agora é terminar a minha vida em Três Ranchos mesmo, entendeu? Mas Belo Horizonte, assim, que você falou, saudade, é realmente porque, assim, eu posso dizer que a minha formação toda, né, em todos os sentidos, né, foi Belo Horizonte, né? O meu curso, né, o curso de matemática que eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, eu conheci professores, assim, que me marcaram muito, certo? Assim, enquanto educadores, né, o conhecimento que eles tinham, mas principalmente, assim, a visão de mundo, né, a forma como eles enxergavam as coisas. Então, pessoas e alguns colegas também que eu tive lá que me marcaram muito. Então, Belo Horizonte é uma saudade muito forte. Mas, assim, não para voltar para Belo Horizonte. Às vezes eu vou lá, só para lembrar. Meu irmão mora lá, eu vou lá, visito lá e tal. Mas, assim, a saudade seria Belo Horizonte. Sim, você toma um cafezinho catalão de vez em quando lá em Três Ranchos, lá de manhã? Com certeza. Aqui para você, um cafezinho catalão. Muito obrigado. E também tem uma cachaçinha aqui lá da Prospec, ó. Oferecimento da Prospec. Isso aqui de vez em quando. Não, de vez em quando é bom. É bom? Um pedacinho só, né? Com certeza. Eu queria agradecer você, de coração, esse tempo nosso é limitado. Nós poderíamos ter ficado mais tempo aqui falando com você, que eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão adorar esse programa, por todo o conteúdo que passou aqui, e também pela sua pessoa, sua figura aqui com a gente. Para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui com você. Obrigado. Certo? Fiquei muito satisfeito, realmente. Sim. Né? Nós estamos em período agora de final de ano, né? E desejar a todos, né, um bom Natal, um ano bom, que essas coisas que estão acontecendo no nosso país hoje, que, né, sejam para realmente melhorar, né, certo? Que essa classe política nossa, que é uma tragédia, né, melhore. E para isso nós dependemos muito dos jovens, né? Desse pessoal que vai começar uma caminhada agora, né? Esse pessoal que vai poder realmente contribuir para avançar mais nessas conquistas que foram feitas até agora, porque apesar de tudo, embora assim o momento não seja dos melhores, mas nós estamos vivendo um momento de democracia, onde você, como eu disse agora mesmo, você pode falar o que você pensa, você pode, né, ir para a rua, levar, né, o seu pensamento, fazer o seu protesto, né? E então eu entendo que os jovens, o pessoal novo, os nossos alunos hoje, né, são pessoas que realmente são decisivas para que haja uma mudança e uma melhoria do que está aí, né? Nós merecemos realmente que as coisas, que esse país nosso seja cada vez melhor. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao professor Essi por estar conosco aqui na Máquina do Tempo. Foi muito proveitoso esse programa. Esse é um documentário, é um projeto do Canal 17 com a Ainda Telecom para ficar guardado esses momentos graciosos que eu tive e estou tendo a felicidade de estar compartilhando com muita gente, principalmente você, telespectador, pessoal que nos vê pela internet, pelos blogs. A Máquina do Tempo vai dar uma parada, vai dar uma descansada, mas ela vai voltar. Na próxima vez estaremos juntos novamente. Agradecer então ao professor Essi e a todas as pessoas que estiveram conosco até agora. Papai Noel está chegando aí, vamos recebê-lo. O Papai Noel da criança, o Papai Noel do velho, do idoso, o Papai Noel de todos nós. Até lá!